Imagina você andando no shopping com a sua família e você vê um adulto, ou às vezes até alguém que você conhece, chupando bubu, chupeta, o famoso bico. E olha que não é brincadeira não, isso é uma forma de lidar com a ansiedade e o estresse do dia a dia. É uma imagem que com certeza faz a gente parar, né? E se a gente perguntar assim, mas o que está acontecendo aqui? A primeira reação de muita gente é exatamente essa. Isso é ridículo, isso é infantil, coisa de criança, absurdo. E é super compreensível pensar assim. É a reação imediata, humana. Mas e se por trás dessa imagem, que causa tanta estranheza, existisse algo mais profundo? Algo que lá no fundo todo mundo consegue entender. É exatamente aqui que essa história começa a ficar interessante de verdade. O que a gente está vendo é, no fundo, uma espécie de gambiarra emocional, sabe? Uma solução improvisada, uma pressão que é muito real. Essa tendência que começou a ganhar força lá na China e agora está em todo o Ocidente, mostra exatamente isso. Pessoas adultas buscando na chupeta um alívio que, pelo visto, não estão encontrando em outro lugar. E isso nos coloca diante de um contraste bem poderoso, sabe? Pensa bem, de um lado a chupeta, um objeto infantil, né, coisa de criança, e do outro lado tem uma dor imensa, algo invisível, um desconforto que as pessoas estão engolindo em silêncio dia após dia. Então, antes da gente julgar o objeto, talvez a pergunta seja outra. O que é mais estranho, afinal? A chupeta ou essa dor toda? Mas por que uma chupeta especificamente? Dentre tantas outras coisas no mundo, o que a chupeta representa para um adulto? Para entender isso, a gente precisa olhar para o símbolo que está por detrás do objeto. A chupeta, por exemplo, não é apenas um pedaço de plástico. Ela funciona através de um portal simbólico, um atalho para uma memória, às vezes inconsciente, inclusive. Um momento onde a pessoa se sentia segura, tinha atenção, acolhida, muito antes das pressões e das responsabilidades da vida adulta. E essa frase, ela captura de um jeito brilhante a vulnerabilidade que existe por trás desse gesto. Porque quando a vida existe controle e produtividade o tempo todo, talvez a chupeta seja só um grito silencioso, um pedido de cuidado, de um pouco de colo, de carinho, e tem uma base quase primitiva para esse conforto. O ato da sucção é um dos primeiros instintos que a gente tem, desde o nosso nascimento. Ele se baseia a alimentação, a calma, algo que é muito humano, a sucção. Isso tudo nos leva a ter uma questão até filosófica. Será que esse mecanismo todo é uma busca genuína por alívio, por um momento de pausa, para se recompor? Ou será que é só uma tentativa de anestesiar um sentimento de vazio, de fato, sem lidar com o que de fato está causando ele, sabe? A diferença é sutil, mas ela é fundamental. E como sempre acontece com qualquer necessidade humana que fica muito visível, a cultura do consumo não demorou nada para perceber o que estava rolando. É quase inevitável. Onde tem uma vulnerabilidade, aparece o mercado para ela. É um padrão que a gente vê em todo lugar. Essa busca, que é tão íntima e silenciosa por um pouco de conforto, foi rapidamente empacotada e colocada à venda. O que era um gesto simbólico virou só mais um acessório de consumo, mais um item no catálogo. E os preços revelam bem exatamente esse mercado. Dá para encontrar chupeta para adulto que custa R$5, bem simples, e tem modelos de grife, coisa chique, que passa dos R$300. Parece que o conforto vem com etiqueta e preço, e tem até categoria de luxo. E essa é a grande reflexão, né? Se até os gestos mais fundamentais de busca por cuidado são transformados em produtos para a gente comprar, o que sobra da nossa espontaneidade emocional? Mas depois de olhar por cima e para o mercado, talvez a gente perceba que focar no objeto em si é uma distração. A verdadeira questão não é a chupeta. A análise mais importante talvez seja esta. Isso não tem a ver com a regressão, com voltar a ser criança. É muito mais a ver com o sintoma de esgotamento coletivo e social. O cansaço de ter que performar, maturidade, controle, força, ser a supermulher, o super-homem, sem ter espaço para ser vulnerável. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa história. Depois de tudo isso, fica bem claro que o problema nunca foi de fato a chupeta. Ela é só o sintoma visível, sabe? O sinal de fumaça de um incêndio muito maior e bem mais silencioso. Então a pergunta que realmente importa, que a gente deveria se fazer inclusive, é
Que tipo de dor, de ansiedade ou de pressão social se tornou tão constante, tão insuportável, a ponto de um objeto infantil parecer uma das poucas saídas para encontrar um pouquinho de paz? Isso nos deixa com duas ideias incríveis. A primeira é: ser adulto não deveria ser de jeito nenhum ser sinônimo de abandonar o direito de pedir ajuda ou de se sentir frágil. E a segunda é que quando o silêncio e o performance são as únicas formas de sobreviver, até o que parece mais absurdo começa a fazer algum sentido pra gente. E pra terminar, fica aqui uma provocação pra você. Talvez até te machuque um pouquinho, mas vale a pena a reflexão. Quais são os mecanismos que a gente como sociedade tem adotado para suportar aquilo que não dá para dizer em voz alta? Quais são as nossas chupetas emocionais coletivas? Aquelas coisas que a gente usa para lidar com as coisas silenciosas do dia a dia. Vale essa reflexão para você. Deixa aqui no comentário o que você pensa sobre isso.